Hijo nuestro Redentor, Consolador, unidos todos alabar. Convida alguém aí, gente. A Deus, o Pai Celestial, ao Filho, nosso Redentor, ao Eterno Consolador, unidos vamos adorar. Unidos vamos alabar. Convida aí, gente. O assunto é forte hoje. Ajuda aí, convida 10 pessoas, 15, 20. Convida aí, gente. Vou convidando aqui também. Unidos vamos alabar. Vamos chegando, vamos chegando. O avivamento dos preguiçosos. Ave céu, Padre Celestial, Hijo nuestro Redentor, ao Eterno Consolador, unidos vamos alabar. Já vou começar, prometo.
Vamos congregados para experimentar a tua glória. A música tocamos e as vozes elevamos para dar-lhe glória. Um som de júbilo vai entrar nesse lugar. E o meu propósito é teu nome levantar. Adorado. Adorado. É só Deus. Cante a glória do seu nome, porque é digno de exaltar. Declaremos todos os povos o seu amor e majestade. Ala madre. Jesus o Rei. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Uma viagem maravilhosa a um lugar extraordinário chamado Anos 80. Meu Deus do céu. Com Marcos Witt, o mestre dos adoradores, até hoje, né? Se Pelé foi o rei do futebol, eu posso dizer que Marcos Witt é o rei da adoração, entre aspas, né? Rei da adoração é Jesus. Mas eu quero falar para vocês, aqui, eu queria muito que vocês convidassem alguém. Eu sei que tem pouca gente na live, porque tem uma pessoa muito importante fazendo live nesse exato momento, não quero dizer quem é, para vocês não irem para lá. Mas, por favor, não digam aqui, não comentem. Uma multa espiritual para quem comentar, porque senão o povo que está aqui vai querer ouvir lá. Depois vocês assistem lá. Porque o que eu tenho para falar é espiritual, é profético. O que a outra pessoa está falando é importante, mas não é profético. Dá para assistir daqui a pouco. Profeta Christopher, seja bem-vindo. Bom você por aqui. Inclusive, profeta, eu não quero citar aqui na live para ninguém ir lá. Mas nesse exato momento está se cumprindo o que eu te falei lá no WhatsApp. Você me perguntou uma pergunta profética, eu falei, vai acontecer isso, isso, isso. Já está acontecendo. Você me perguntou há 2 horas atrás. Já está acontecendo. Gente, vamos falar de avivamento? O tema da live hoje é o avivamento dos preguiçosos. Quem puder ficar até o final, eu agradeço. Devo ficar aqui uns 40 minutinhos no máximo. A única vez que a Bíblia vai falar claramente de avivamento é no texto antigo do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde Abacuque vai dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz a tua obra conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa palavra pequenininha, né? Que o profeta Abacuque diz, aviva, ela deu o que falar na nossa religião evangélica. Deixa eu ver como é que está isso aqui em hebraico. Deixa eu ver aqui. Aguenta aí. Vamos logo para o hebraico, né? Para tentar entender o que a Bíblia vai falar de avivamento. Primeiro tem que achar Abacuque aqui. Achei. Aguenta aí. Abacuque 3:2, né? Foi isso que eu falei? Ó, a tradução que eu tenho aqui: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas palavras e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra. A palavra aviva, em hebraico, olha que legal, riar, ou raiar, né? Eu li riar, mas é porque o rei, ele pode ser lido como shaiar ou raiar. Uma raiz primitiva, viver, ter vida, permanecer vivo,
sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, continuar vivo. Olha só que coisa interessante, gente, que eu estou falando para vocês aqui. Vamos ver se tem outra palavra aqui. Não, é só isso mesmo. Então a palavra aviva, que é a única vez que aparece na Bíblia, a palavra aviva em português, ela nada mais é do que mantenha vivo. Mantenha vivo. Né? Se eu chegar no hospital e tiver uma pessoa morrendo, Senhor, aviva essa pessoa. Está morrendo. Meu cachorrinho estiver doente, eu vou falar, Senhor, aviva esse cachorrinho. Meu carro estiver batendo o motor, o que eu vou falar? Senhor, aviva esse carro. O carro está batendo o motor. Mantenha-o vivo, Senhor. Mantenha o Ricardo vivo. Mantenha a Regina viva. Mantenha a Alice viva. Mantenha o Christopher vivo. Isso é a tradução que a Bíblia vai trazer para nós do hebraico para avivamento. Avivamento aqui não fala de um poder sobrenatural em que as pessoas vão ficar rolando no chão, que vão chorar, que vão gritar, que vão pular, e um mover evangelístico que nunca visto antes. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Né? A irmã está dizendo, apóstolo, indica uma Bíblia em português para alguém que não sabe hebraico. Não existe. Hebraico é hebraico. Mas, para não dizer que eu não respondi, leia a Bíblia NVI. NVI é legal, fácil de achar. Mas aprenda a ler hebraico. Olha só, gente, vou interromper para mostrar. Isso daqui é um aplicativo no meu iPad. Eu só não vou dar aula de aplicativo para vocês. Se quiser contratar uma consultoria, eu dou, porque meu tempo é muito sagrado. Mas só vocês verem. Só que um aplicativo de iPad também tem no celular e no computador, onde você tem a Bíblia com um número do lado. Ó. Quando eu clico nesse númerozinho, ó, aqui é a palavra raios. Raios. Eu cliquei no númerozinho. Poxa. Aqui. Apareceu um texto aqui, ó. A palavra raios significa Keren em hebraico. E aí vai explicar o que significa, igual um dicionário, né? Então essa é a Bíblia de referência Strongs. Para quem não sabe hebraico, vai aprender hebraico lendo a Bíblia aqui. Mas vamos voltar para o contexto aqui. Avivar no original significa manter vivo. Nós não podemos criar definições de avivamento. Porque quando nós criamos definições de avivamento, nós vamos querer mudar a definição de acordo com a era. Por exemplo, podemos dizer que nos anos 90, o Brasil enfrentou o maior avivamento da adoração. As comunidades, Projeto Vida Nova de Irajá, comunidade da Zona Sul, comunidade de Goiânia, comunidade de Nilópolis, né? Do louvor das comunidades. Faz uma falta, né? Ministério Apacentado de Nova Iguaçu. Então nós chamamos isso de avivamento das comunidades. Mas não necessariamente isso era um avivamento, isso foi um movimento, isso foi um momento, isso foi um transbordar, uma ativação. Aí depois, gente, eu vou interrompendo hoje porque eu estou achando as perguntas de vocês muito importantes aqui. Apóstolo, eu preciso de cobertura espiritual porque eu vivo num país endemonizado com constantes batalhas na minha vida e na saúde. Então você não precisa de cobertura espiritual. Cobertura espiritual não é para quem está sofrendo com demônio, não. Cobertura espiritual é para quem que já está voando e quer voar mais alto. Você precisa de um libertador, de um pastor local, de um ministro local para te libertar. A verdadeira cobertura espiritual é ensinar a águia a voar mais alto. Com todo respeito, mas eu ensino, né? Então, nós vamos dando esses títulos de avivamento, né? Avivamento do evangelismo, na época dos anos 50, dos anos 60, se evangelizava muito, Billy Graham, né, e tantos outros. Mas não é isso, gente. Isso são movimentos, isso são ativações. O que é então avivamento? Avivamento é quando você deixa de ser um moribundo e vive. Labagachura manarabandai. Por isso está escrito: aviva a tua obra. Senhor, quem está morto, viva. Quem está vivo, permaneça vivo. Avivamento é quando o moribundo deixa de ser um moribundo e passa a viver.
uma vida abundante, uma vida em Cristo, uma vida no reino. Foi liberada uma palavra pelo meu mentor ontem, e graças a Deus está viralizando na internet, que com a morte do Pelé, Deus falou que ia começar um movimento no Brasil. São duas coisas diferentes. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu creio, porque o apóstolo Jefferson é um grande homem de Deus, e Deus revela. Mas eu não quero que você se apoie nisso para poder dizer o avivamento virá. O Pelé morreu, o avivamento virá. Deus falou com o apóstolo, o avivamento virá. Não virá. O que virá é um movimento divino sobre a terra. Porque o avivamento é quando o moribundo deixa de ser moribundo e passa a viver. Quando o morto espiritual passa a viver. O que eu quero dizer com isso? Avivamento é você. O avivamento é você. O avivamento não vem do sol, nem da lua, não vem da árvore. Você não vai ver a árvore dando cambalhota e falando em línguas. O avivamento não vai vir da torcida do Flamengo. O avivamento não vai vir do Senado. O avivamento não vem da direita nem da esquerda. O avivamento vem de você. Só que é extremamente desagradável ouvir isso. Sabe por quê? Ai, apóstolo, eu queria que viesse uma bola de fogo e me pegasse. Oh, aleluia, eu estou no avivamento. Começou o avivamento, chamada. Para com isso. O nome disso é preguiça espiritual. O nome disso é cara de pau espiritual, sem vergonhice espiritual, comodismo espiritual. Porque o verdadeiro avivamento não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Eu sei que quando acabar essa live você vai sentar na tua sala e vai falar: Senhor, tira isso da minha mente. Eu não queria ter ouvido isso, porque eu estava muito acomodado antes e agora isso me trouxe compromissos que eu não queria ter. Faça. Mas pare com, eu estou falando de uma maneira geral, pare com essa hipocrisia de dizer que o avivamento vai te pegar. O avivamento vai te tomar. O que vai te tomar é a chuva se você estiver fora de casa num dia de temporal. Um relâmpago talvez pegue na tua cabeça. Agora, o avivamento tem que ser gerado, provocado. O avivamento começa em uma pessoa. O primeiro avivalista da história chamou-se Yeshua, o Mashiach. Depois ele deu o compromisso de gerar avivamento para os 12 e para os outros 700. Qualquer avivamento que não nasça primeiro em você e se manifeste do lado de fora, não é avivamento. Não é avivamento, é movimento. Shalom, pastor Felipe, seja bem-vindo. É movimento. Então, por que eu digo o avivamento dos preguiçosos? Porque é isso que a igreja está vivendo. Esse lixo que tem sido o nosso país nos últimos anos, e infelizmente talvez se torne mais lixo ainda agora, essa bagunça de promiscuidade, de libertinagem, de corrupção, de violência, de assassinato, de todas as coisas ruins que se pode imaginar, todo tipo de profanação que se pode imaginar, e o crente está com a bunda na cadeira esperando pelo avivamento. Eu estou esperando pelo avivamento. Quando será que o Senhor trará o avivamento? E Deus está dizendo para você hoje: o avivamento é você. Deixa de ser preguiçoso. Então, como faz para gerar um avivamento? É muito simples. Você pode ser a pessoa mais avivada da tua cidade. Em uma semana você pode ser a pessoa mais avivada da tua cidade. Isso aí, pastor Felipe dizendo. A igreja continua pensando que o avivamento é festa. Está livre aí, pastor Felipe? Sinaliza aí para mim. Eu vou botar água, o copo está cheio. Como é que eu estou hoje?
Vamos ver se o pastor Felipe está livre. Foi pentear o cabelo, foi botar o bonezinho. Quer postar? Você está livre, pastor Felipe? Responde aí para eu te chamar. Paciência, gente. O pastor Felipe vai. Está perguntando para a esposa dela se ela autoriza que ele fale dele. Vou te chamar, pastor Felipe. Já chamei. Fala. Shalom, apóstolo. E aí? Tava aqui em casa, despreciso, fui pôr o chapéuzinho. Falei, cara, eu sou profeta. É profeta. Tudo bem, meu querido? Chapéu é a solução que os homens têm, que mulher tem que fazer prancha correndo, não posso entrar na live. O homem bota um chapéu, acabou o problema. Resolveu. Tá feito. É isso mesmo. É o kippah brasileiro. Kippah brasileiro. Pastor Felipe, eu estou conversando com eles aqui sobre essa ideia que nós temos de que avivamento, né? Dia 1º vai começar um grande avivamento no Brasil. O meu apóstolo, meu mentor, profetizou algo tremendo ontem. Ele falou, o Pelé vai morrer hoje, Deus falou. E com a morte do Pelé, Deus vai começar um movimento forte no Brasil. E eu creio, porque eu creio no profeta, meu apóstolo, homem de Deus, eu conheço. Só que as pessoas estão entendendo o seguinte, acabaram os nossos problemas, virar um avivamento. E eu estou falando, não é isso. Nós não podemos confundir um movimento profético de Deus com avivamento, porque avivamento é algo que é gerado dentro da igreja. Começa dentro da igreja. E eu estava dizendo para eles, o que é a preguiça espiritual? A preguiça espiritual é quando você fica sentado com a bunda na cadeira, o mundo acabando igual está, o Brasil, esse caos que está, Covid, tudo, e nós estamos aqui, ora, Senhor, traga-nos o avivamento. E Deus dizendo, avivamento começa em você. E a última frase que eu falei, para te passar a bola, a última frase que eu falei foi o seguinte, você pode ser a pessoa mais avivada da tua cidade em menos de 7 dias. Vou dizer por quê. Porque se você cumprir algumas coisinhas que eu falar aqui em 7 dias, ninguém cumpre tudo isso. Então você vai se tornar a pessoa mais avivada. Vou falar rápido, depois a gente volta nisso. Acordar 5 horas da manhã todo dia para orar 2 horas em línguas. Já saiu da média. Hã? Já saiu da média. Estudar a cultura judaica, estudar os códigos hebraicos. Que o avivamento não vem da religião, vem de Israel. Terceiro, ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Quarto, começar a prosperar no casamento e nas finanças. Porque avivamento sem mudança não é avivamento. Exatamente. Eu podia falar outras coisas, mas sair da religião, sair da religiosidade. Só essas 5 coisinhas aqui, em menos de uma semana, você se torna o maior avivamento da tua cidade. Perfeito. Mas dá trabalho. Melhor dormir até meio-dia. Exatamente. Exatamente. O que você acha? Então, apóstolo, algo que eu penso que é muito importante é que o avivamento é como você já falou aí, eu não sei quando, mas você já falou. O avivamento ele tem de ser gerado de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu não sei onde é que está escrito em Isaías, quando o profeta Isaías fala assim, estivemos grávidos, mas geramos ventos. Tudo que nós produzimos não deu em nada. E esse tem sido o avivamento dos últimos tempos. São avivamentos que não produzem nada, que não geram nada. Por quê? Porque eles são gerados de futilidade. Antes de mais nada, eu acho que é preciso perguntar assim, por que é que eu quero o avivamento? O que é que vai gerar o avivamento na minha vida? Não é? Porque muitas vezes o avivamento que nós queremos é só para melhorar a nossa própria vida. Não é verdade? E hoje, eu acho que, conforme você está falando muito bem, nós precisamos de ir à base das coisas, porque a igreja, ela se desviou tanto daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, que hoje ela não sabe nem sequer ser igreja. Não é? Hoje as pessoas estão mais convertidas à noiva do que estão ao noivo.
Porque elas estão fascinadas com a igreja das paredes pretas, estão fascinadas com a fumaça, com as luzes. Os ministérios de louvor das igrejas são realmente talentosos. Eu tenho comigo pessoas fenomenais, pessoas que são extremamente talentosos. Mas se nós não tivermos o entendimento de que avivamento é isso aí que você falou, é eu pagar o preço para eu viver os princípios bíblicos, para eu voltar à origem, para eu voltar a Jerusalém e começar a viver a Bíblia do jeito que Deus mandou viver, o meu avivamento ele vai gerar o quê? Ele não vai gerar nada. Porque o avivamento É um movimento apelidado de avivamento, né? É um momento apelidado de avivamento. Exatamente, é um momento. Exatamente. Pastor Felipe, eu comecei essa live falando sobre a palavra, porque a palavra avivamento em português, ela só vai aparecer uma vez na Bíblia. Na verdade, metade da palavra, né, que é aviva. Está lá em Abacuque 3:2. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. E a palavra viva em hebraico é hayar ou shayar, que significa mantém vivo ou ajuda a viver. Então, avivamento não fala de algo externo, ele fala da vida de cada um. Porque enquanto a pessoa olha, ela quer ver, enquanto a pessoa quer ver o avivamento, ela nunca vai ver. Porque avivamento não se vê, avivamento se vive. Exatamente. Eu posso ser o avivamento de São Pedro da aldeia onde eu moro. Exatamente. Por onde eu passar, eu posso curar um enfermo, eu posso entregar uma profecia para o pescador que está triste ele pescando nesse exato momento. Né? Eu posso levar unção aqui no supermercado, que eu gosto de comprar todo dia alguma coisa, supermercado grande. Todo dia eu transfiro o poder de Deus para alguém, eu ministro, eu dou uma palavra, eu dou um sorriso. Às vezes eu não falo nada do evangelho, mas eu brinco. Então, esse avivamento contagiante é o avivamento que as pessoas não estão buscando. Porque, por conta dessa preguiça espiritual, se torna muito cômodo ficar esperando. O avivamento vai chegar. Exatamente. Né? E o avivamento não vai chegar. O avivamento está aqui. Exatamente. Toda a terra está cheia da tua glória. Exatamente. Nós só precisamos entender como ativar esse avivamento. E como é que se ativa esse avivamento? Através de nós, através do que eu te falei, dos princípios espirituais que a igreja religiosa não conhece. Exatamente. Porque na realidade... Por isso que, desculpa, só mais isso. Sim. Por isso que a igreja religiosa vai ficar a vida inteira esperando avivamento. Por quê? Porque não ora em línguas, porque não conhece a cultura judaica, porque tantas coisas importantes que são as chaves do avivamento verdadeiro. Porque na realidade, apóstolo, ser avivado é muito fácil. Ser avivado não é difícil. As pessoas pensam que avivamento é uma coisa... Mas ser avivado é fácil. Por quê? Porque se eu vivo os princípios bíblicos, se eu sou uma pessoa que eu tenho relacionamento com Deus, que eu conheço o Espírito Santo, que eu uso o dom de línguas que Deus me deu, que eu jejuo, que eu estou em comunhão com os irmãos, então eu entendo que o avivamento não é quando eu vou na igreja e eu salto, eu pulo, porque o ambiente é todo favorável, a atmosfera está toda favorável para isso, mas o avivamento é quando eu saio da igreja e eu vou para o meu local de trabalho, ou para a minha academia, ou para a minha escola, e eu estabeleço o reino e a cultura do reino. Isso é avivamento. Nós temos em nós um espírito que sobressai e que culturiza o lugar onde nós estamos. É aquilo que nós temos falado, né? Da igreja apostólica e da igreja pastoral. Hoje a igreja pastoral é uma igreja que está criando ovelhas preguiçosas. Eu quero avivamento. Então o Ministério do Louvor vai ter que gerar essa atmosfera. O pastor vai ter que orar e jejuar para gerar essa atmosfera. E o que é que eu faço? Eu não faço nada, eu só recebo. Você já reparou que a igreja está nisso? A igreja pastoral, ela tá preguiçosa, ela está apática, ela não faz nada. As pessoas não entendem que elas carregam a bênção. O mesmo que Deus disse a Abraão foi aquilo que ele disse para nós. Vai e ser uma bênção. Então, eu não tenho que esperar que alguém gere um avivamento para mim. Eu tenho que gerar esse avivamento todos os dias. É que nem a salvação, apóstolo. Salvação não é um evento. Salvação é um processo. E avivamento é igual. Avivamento é um processo diário. Em que as pessoas à volta, elas vão sendo tocadas e impactadas por esse poder que emana na minha vida. Porque não é para mim, é para aqueles que estão à minha volta. Existe uma coisa chamada o senso de pertencimento. Isso é muito poderoso, né? A pessoa, todo ser humano quer pertencer a algo.
Sim. Eu preciso pertencer a um time de futebol. Eu preciso pertencer a uma religião. Se tem um grupinho ali, eu preciso pertencer ao grupinho, senão eu vou me sentir sozinho. Ninguém quer se sentir sozinho. Então, o nome disso é cultura do pertencimento, o senso do pertencimento. É normal, normal. Tem a panelinha, tem outra panelinha, qual eu vou pertencer? Ninguém pensa, eu não vou pertencer a nenhuma. E nós estamos vivendo uma cultura muito parecida nessa visão de avivamento que se prega, que é assim, eu preciso pertencer a um avivamento. E quando eu preciso pertencer a um avivamento, eu vou esperar que várias pessoas se avivem ao meu redor para que eu diga, é disso que eu preciso, é aí que eu vou entrar. E isso é preguiça, porque como várias pessoas vão se avivar se todos estão pensando igual? Exatamente. Está todo mundo esperando todo mundo. Então, o que precisa acontecer hoje é o protagonismo no avivamento. É o protagonismo, né? O que é o protagonismo? Quer saber? Nunca mais eu vou esperar avivamento na minha vida. Hoje eu vou ser o avivamento. Exatamente. Hoje eu vou ser o avivamento. Hoje eu vou acordar às 5 horas da manhã para orar em língua. Eu vou orar. Eu vi alguém botando aqui, eu achei muito bonito, né? Que, deixa eu ver se eu acho que ficou lá para trás. Que algum evangelista desse orou durante tantos anos para gerar o avivamento. É bonito escrever. Agora, quem vai começar a orar agora? Exatamente. Quem vai começar agora? Entende? Então, Sim. nós não podemos ser hipócritas. Sabe? Eu não tenho muito de avivamento na minha vida. Eu não tenho muito de avivamento. Eu podia ter muito mais. Eu sou um bebezinho. Mas eu, graças a Deus, já oro pelo menos 1, 2, 3 horas em línguas por dia. Eu já estudo a cultura judaica, a cultura hebraica. Eu já medito na palavra. Eu já procuro mostrar o evangelho através das minhas atitudes. Então, eu já começo a sentir alguns sinais do avivamento na minha vida. E mesmo que eu não sinta, as pessoas ao redor sentem. Exatamente. As pessoas dizem, apóstolo, você não sabe quem você é. Apóstolo, você não sabe o que você carrega. Eu não sei mesmo. Porque o que eu carrego não é para mim. O que eu carrego é para vocês. Então, o avivamento é isso aí. Eu sei que existem outras definições para avivamento, Sim. que meus amigos pregam, e eu concordo com praticamente todas elas, desde que essa definição aqui não seja ignorada. Essa definição aqui, ela precisa estar agregada a qualquer outra definição de avivamento. Exatamente. Na realidade, eu acredito, eu também já ouvi várias definições de avivamento e concordo com elas, mas eu acho que esta é a base do avivamento. Qualquer avivamento que não comece por aqui, que eu posso estar falando, não vai ser um avivamento sustentável. E não interessa haver avivamento se não for sustentável. Por quê? Porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus primeiro conclui e depois ele começa. Então, todo o avivamento que não é sustentável não veio de Deus. Por quê? Porque ele tem que ser sustentado. E quantas vezes nós vimos em igrejas coisas que começam e acabam? Foi Deus que fez. As coisas com Deus, Deus primeiro conclui. Então ele não vai acabar um avivamento, porque ele tem de permanecer além de mim. Se é avivamento, ele tem de ser algo que vai tocar os meus filhos e vai tocar os meus netos, porque Deus é um Deus geracional. E nós precisamos entender que eu não posso viver em função do próximo culto, quando Deus vive em função da próxima geração. Então, avivamento não é para o próximo culto ser bam, bam, bam. Avivamento é para a próxima geração ser tocada. Não é verdade? Então, isso, se não for algo que eu vivo e pratico diariamente, todas as outras definições de avivamento vão ser fracassadas, não vão ter sentido. Eu também já experimentei vários momentos de avivamento. Eu acho que todos nós podemos ser muito mais avivados do que o que nós somos, porque todos nós podemos fazer muito mais do que aquilo que estamos fazendo. Não é verdade? Então, depende de nós. Deus sempre disse assim, está aqui, a quem enviarei eu? A quem usaria? O convite que ele fez a Isaías continua sendo o mesmo convite que Deus faz a cada um de nós. Só que nós também precisamos de quebrar os paradigmas de que o avivamento tem a ver com o apóstolo, ou com o pastor, ou com o profeta. Não, o avivamento tem a ver com os filhos. Os filhos carregam o avivamento dentro deles. E esse avivamento tem que ser ativado através de coisas que eu faço, que são práticas diárias de disciplinas com Deus. Pelo menos do ponto de vista que eu vejo, apóstolo. Não, perfeito. É perfeito. Deixa eu falar uma coisa.
os céus do Brasil, eles já estão há muito tempo cobertos por 3 mantos. Manto mesmo, esticado sobre o céu do Brasil. Ninguém vê, mas está lá. Primeiro manto, o manto de Maria, que é o manto matriarcal de idolatria, que mexe na questão de orfandade. Sim. Segundo manto, o manto da corrupção. Não é só lá no Congresso, não. É no posto de gasolina aqui da esquina, em todo que é lugar. E terceiro manto, até na igreja. E o terceiro manto que está sobre o Brasil é o manto, Maria, religiosidade. O que mais tem é igreja, o que menos tem é crente de verdade. Então, são 3 mantos que estão sobre o céu do Brasil. Agora, imagina que Deus pega os 4 anjos mais poderosos do céu e pega um manto e dá para cada anjo segurar uma ponta. Agora vem Miguel e rasga os 3 mantos de Maria, da corrupção, da religiosidade. E Deus fala assim, agora anjos, estiquem esse novo manto, o manto de avivamento, o manto apostólico, o manto de transformação sobre o céu do Brasil. Sabe o que vai acontecer, pastor Felipe? Que é? Absolutamente nada. Nada. Porque a chave não está no manto, a chave está na igreja. Exatamente. Perfeito. Agora, quando eu, profeta Ricardo, olhar para o céu e falar assim, opa, mudou, mano. Tem algo novo sobre nós. Então, isso nós também podemos chamar de avivamento. Tem algo novo sobre nós. Eu preciso me conectar a isso e começar a viver o que esse manto está trazendo. Aí outra pessoa ali, Felipe, você todo mundo começa a ver. Agora o avivamento está acontecendo. Então, o avivamento, ele é como uma bomba de combustível. Ele não serve para nada, a não ser se você parar lá, jogar para dentro e falar, eu vou ligar o motor, vou fazer acontecer. O avivamento não começa no manto. O avivamento não começa na igreja. O avivamento começa em cada pessoa que está entrando aqui agora. Agora eu posso falar. São 49 pessoas online. Eu comecei com 10, 11 pessoas, eu sabia por quê, né? Porque o Bolsonaro está fazendo live agora. Quase que eu fui. Eu queria ver o que o Mito ia falar. Só que eu pensei, entre ouvir o Mito falando e ouvir e falar do reino, eu falo sozinho aqui. Mas o povo está aqui, ó, buscando avivamento. Ou não sei se o Bolsonaro parou de falar também. Mas o que acontece? Eu ia falar uma coisa interessante, né? Eu ia falar o seguinte. Eu me converti em 1994. Eu era uma pessoa vazia, muito vazia. Eu ficava procurando a resposta em alguns lugares. E o último lugar que eu procurei foi no rock. Então, eu era roqueiro. Andava de preto. Antigamente, roqueiro era outra coisa, né? Esse emo bonitinho que ficou andando aí, não. Eu era roqueiro metaleiro. Ficava na lama, ficava no chão. Que apagava o cigarro no braço, né? Eu era roqueiro. E Jesus me pegou. Em 1994, eu comecei a ouvir o pastor da minha igreja, pastor Batista, grande homem de Deus, pastor José Armando Sidaco. Ele pregava sobre avivamento. Ele falava, vamos crer, o avivamento, o avivamento, o avivamento. Isso foi em 94. Nós estamos em 2023. E eu ainda estou esperando esse tal de avivamento. E possivelmente, se eu continuar esperando esse avivamento, eu vou morrer sem vê-lo. Sabe por quê? Albert Einstein deixou uma frase interessante para nós. Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Exatamente. Eu estou fazendo a mesma coisa pelo avivamento, eu estou querendo que o avivamento venha. Não vai vir. Faz sentido? Total. Por isso é que eu acredito, apóstolo, que Deus nos está levando para um momento em que a igreja está convergindo, está mudando de direção, a igreja está se voltando para Jerusalém. E esse vai trazer um verdadeiro avivamento. Por quê? É como eu falei, eu acredito que avivamento é algo muito simples. Por quê? Porque o que gera avivamento é a obediência. A obediência.
Quando nós obedecemos, todas as promessas de Deus, todos os propósitos de Deus são liberados. E a igreja, ela acabou se esquecendo e se acomodando. E o problema da religiosidade é que nós olhamos tanto para a religiosidade da pessoa que está ao nosso lado que camufla a nossa. Nós ficamos sem entender a nossa própria religiosidade porque estamos olhando para a religiosidade do meu irmão. E eu falo isso, inclusive, em relação a mim. Porque todos temos religiosidades. Todos. Só que como o irmão tem mais do que eu, a minha fica camuflada. Só que se eu não entender os princípios religiosos que estão me definindo e que estão me guiando, eu nunca vou conseguir mudar. E hoje eu acredito que coisas básicas, não é? Eu ontem fiz uma live que o apóstolo, eu não consegui entrar porque também estava em reunião. Fiz uma live onde eu falei de princípios de prosperidade, princípios de sucesso para a prosperidade. Onde eu, resumidamente, eu falei que não chega a gente cumprir os princípios bíblicos financeiros, não é? Não chega a gente cumprir os dízimos, as ofertas, as primícias, os votos. Não chega. Por quê? Porque a igreja, apesar de muita gente estar cumprindo isso, as pessoas continuam correndo atrás das bênçãos. E o princípio bíblico é que as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão, Deuteronômio 28. Por que é que isso não está acontecendo? Porque a igreja não está se movendo no calendário de Deus. Porque a igreja não está se movendo dentro da agenda de Deus. Deus tem uma agenda. Por isso é que ele nos colocou o Apocalipse na Bíblia. O Apocalipse não conta aquilo que vai acontecer, conta aquilo que já aconteceu. Dentro de uma agenda que Deus tem. Então, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de conhecer essa agenda e caminhar dentro dessa agenda. Por quê? Porque dentro da agenda de Deus, a agenda profética anual do calendário bíblico, existem portais que liberam as bênçãos sobre mim. Então, eu não tenho que correr atrás de nada. Aquilo que Deus tem para mim, corre atrás de mim. E é um alinhamento. É um alinhamento. E o avivamento faz parte disso, apóstolo. O pastor Felipe, eu vejo, assim, foi muito bom você entrar nos calendários, porque eu tenho pena dos crentes que aprendem sobre o calendário e mesmo assim não querem viver. O calendário de Deus, o calendário bíblico, né? Então, o que acontece? Imagine 2 chuveiros. Eu gosto muito de trabalhar com analogia, né? 2 chuveiros. Então, os 2 jogando água. Um chuveiro é o calendário pagão, né? O calendário pagão, que tem que ter um ano novo, 24 para 25 é o Papai Noel com a árvore do Jardim do Éden lá dentro de casa, é o coelhinho que bota ovo, essas coisas, né? Pular fogueira para São João. Então, esse é um chuveiro. Quando você vive nesse calendário, você está debaixo das águas desse chuveiro. Tudo bem. Se você acredita que as águas desse chuveiro vão te lavar, fica nela. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu respeito a criança de cada um. Claro. Né? Claro. Agora, o outro chuveiro é o calendário bíblico, onde tem as festas estabelecidas na Bíblia. Né? O Shabat, a lua nova, o Pessar, que é a Páscoa bíblica, o Urim, Yom Kippur, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, Festa das Trombetas, Festa dos Tabernáculos, a Hanukkah, que embora não esteja explícita na Bíblia, Jesus participou da festa da dedicação. Sim. Todas essas festas, elas são poderes. Exatamente. Porque Israel estava destruído há 60 anos atrás e hoje é um país extremamente rico e lindo, no meio do deserto. Eu fui lá e vi. Exatamente. Porque eles isso. O sábado. Então, você, quando cumpre essa festa, você está aqui, ó, no chuveiro da riqueza. No chuveiro da prosperidade. Exato. É uma coisa muito simples, mas o religioso não vai querer. Então, por quê, gente? Porque eu tenho vivido prosperidade, ainda estou muito longe de onde eu quero chegar. Porque 99% dos religiosos são pobres. Sabe por quê, apóstolo? Porque toda a maldição, seja em que área da nossa vida for, está associada à pobreza, à escassez. Porque quando Adão foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada. Então aquilo que trazia provisão passou a trazer escassez. Quando Caim foi amaldiçoado por ter matado Abel, qual foi a área que foi afetada? Escassez. Então toda a maldição na nossa vida vai trazer escassez, vai trazer pobreza.
Por quê? Porque o reino, aquilo que Deus tem para nós é riquezas, é tesouros. Se nós vivemos debaixo desse chuveiro que o apóstolo falou, nós vamos experimentar a riqueza, a prosperidade, a abundância, que é tudo aquilo que a obediência traz para nós. Se nós vivemos debaixo do princípio do... Ficou sem áudio, pastor Felipe. Ficou sem áudio, de repente. Pronto. Tá ouvindo agora? Não. Ah, tá. Eu toquei aqui na tela sem querer e cortou o áudio. Agora, nós temos que fazer uma escolha. Porque sabe o que é que muita gente diz? Muita gente diz assim, nós não temos que judaizar a igreja. Só que não se trata de judaizar a igreja. Trata-se de que Israel cumpre os princípios bíblicos e nós também temos de os cumprir. Porque nós somos o Israel espiritual. Eu chamo Então, logo, sim. eu digo logo que é judaizar sim. Qual o problema? Eu prefiro judaizar do que religiosizar. Exatamente. Né? Pentecostalizar. Eu prefiro judaizar do que, sei lá o quê, sorveterizar. Né? Tradicionalizar. As pessoas estão muito preocupadas com dar título, mas não olham por dela, né? Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Eu não posso cometer os pecados do judaísmo. Exatamente. Mas eu também não posso pecar, da mesma maneira, eu não posso cometer os pecados do batista, da fernandana, do pentecostal, da universal. Não tem a ver com o judaísmo. Tem a ver com não pecar. Exatamente. Agora, Exatamente. se eu tiver que escolher biblicamente um povo para seguir, não vai ser nenhuma das religiões do Brasil. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. O relógio de Deus está em Jerusalém. Exatamente. O dia que eu cuspir em Jerusalém, eu morro. Meu Deus. Posso não morrer na vida física. Mas qual é o contrário de avivamento? Morte. Então, no dia que eu cuspi em Jerusalém, esse povo judeu que matou Jesus, que não sei o que lá. Eu entro na miséria e eu vivi assim, Felipe. Muitos anos. Com a minha gravatinha de pentecostal que eu usava, né? Usando meu sapatinho não engraxado. E dizendo, judeu matou Jesus. Judeu matou Jesus. Quem matou Jesus fui eu. O primeiro a enfiar o cravo na cabeça de Jesus foi o Ricardo Ribeiro. Os nossos pecados, né? Fui eu. No dia que eu cometi meu primeiro pecado, eu comecei a matar Jesus. Exatamente. Entende? Exatamente. Não tem nada a ver isso. E outra coisa, as pessoas não estudam. Né? Não estudam. Era um grupo dentro do judaísmo que queria matar Jesus. Exatamente. Não era um judeu, era um grupo. Jesus ele tinha milhares de seguidores judeus. Milhares. Ele mesmo era judeu. Por que Jesus pregava nas sinagogas? Porque o judaísmo respeitava ele. Exatamente. O problema era um grupo específico de endemoniados que precisavam matar ele para me salvar. Exato. E se você reparar, apóstolo, esse grupo, que eram os fariseus, foram os que mais estudaram sobre o Messias. E eles sempre eram eles que confrontavam Jesus, porque foram eles que buscaram nas Escrituras e descobriram todas as promessas da vida do Messias. Então, esses que confrontavam eram aqueles que mais queriam a vida do Messias. É como Paulo diz, eles pecavam por ignorância. Eles tinham excesso de zelo, mas o zelo deles estava desviado. Você sabe quem eram os fariseus? Você sabe, eu vou falar aqui para quem não sabe. Os fariseus eram o seguinte, tinha os judeus. E tinha os sacerdotes, que já eram uma autoridade. E tinha os fariseus. Quem eram os fariseus? Era a tropa de elite da fé judaica. Por quê? Eles eram os caras mais inteligentes e extremamente apaixonados pela palavra. Então, o fariseu era referência da palavra. Para você ter uma ideia, todo mundo gosta de ter um negocinho disso aqui, né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ter um talit. Talit, né? Todo mundo gosta. O meu é marrom porque é o do profeta Eliseu. Todo mundo gosta bonitinho. Você sabe o que é o talit? Autoridade? É o uniforme do fariseu. Jesus tinha, né? Quem usava talit era o fariseu. Hoje todo mundo quer usar o uniforme do fariseu. Meu Deus. Nós somos fariseus, gente. Fariseu é o bereano do Novo Testamento.
O problema é que o fariseu, ele era tão fissurado na Escritura, e Jesus veio cheio de pegadinha. Então, Jesus veio para quebrar a mente deles mesmo. Então, Jesus veio de pegadinha. E eles olhavam para a Escritura, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Olha o avivamento aí, ó. O Espírito vivifica. Exatamente. Então, a letra mata, o Espírito vivifica. Eles estavam na letra, não estavam no Espírito, não entenderam. Agora, o que eu quero deixar claro aqui é que os fariseus estavam cheios de boa intenção. Cheios. Em defender a palavra. Exatamente. De boa intenção, o inferno está cheio, né? Exatamente. Infelizmente, não é? E na realidade nós vemos que é aquela história. Eu não sei se você ouviu daquele cara que está no meio de uma inundação e ele vai para o telhado da sua casa porque está tudo inundado e ele começa a orar, Deus salva-me, de repente aparecem os bombeiros e ele fala, não, eu estou bem, eu estou esperando, Deus vai me salvar, e de repente passa outro barco com o vizinho, não, eu estou esperando, Deus vai me salvar. Os fariseus passaram por isso, né? Eles queriam muito que Deus viesse, só que eles pensavam que havia jeito dele. É a mesma coisa que eu estou dizendo. Mas está esperando o avivamento do jeito deles. Vai esperar a vida inteira. Não vai ficar. Porque o avivamento tem que ser o avivamento bíblico. O avivamento sustentável. E o avivamento que vai cumprir os propósitos do reino. Não os meus propósitos. Porque tem que ser comigo. Para a gente finalizar aqui, então, já agradecendo ao pastor Felipe, que parou de imediato o que estava fazendo para nos abençoar aqui. A Mel está participando junto aí. Ó. A Mel ajuda o tempo todo, né? Escrevendo, que pensa. Até Minha fixou. esposa não faz isso, não é do jeito dela. É bom sempre ter alguém confirmando as coisas que você está falando. Então, o que acontece? Se você que está assistindo a live agora está buscando avivamento, eu te desafio. Dobra o joelho agora e ora 3 horas em língua sem parar. Quando você terminar, considere-se um avivalista na tua geografia, porque você já está acima da média do poder de Deus. Entende? Uau! Aí você vai fazendo isso. E pronto. Vamos fazer o avivamento. As Amém. pessoas acham, mas só eu não vou mudar no Brasil. Não estou nem aí para mudar o Brasil, não, mano. Eu quero que você mude o teu casamento. Começa por isso, já tá bom, né? Quero mudar no Brasil. O teu filho está se prostituindo, meu irmão. Está falando de quê? Meu Deus. Sabe qual é o problema que nós estamos vivendo agora? E por isso que os evangélicos vão ser envergonhados de hoje para amanhã? Sabe qual é o problema? Nós estamos querendo meter a mão em batalha que não é nossa. Meu Deus. Meu Deus. A batalha do nível Lula-Bolsonaro é muito grande para você se meter. Com certeza. Enquanto você está preocupado com aquela batalha lá, o divórcio está para acontecer a qualquer momento. Meu Deus. Os problemas menores aqui tem que estar olhando, alguém tem que estar olhando para eles. Então começa o avivamento aqui embaixo, pelo amor de Deus. Vamos consertar as coisas aqui embaixo e automaticamente lá em cima vai acontecer. Exatamente. Olhar o macro, olhar o micro antes de olhar o macro, né? Claro. Olhar Humildade, a letra Iod do hebraico. Para mim, todas as letras são poderosas. Mas a letra Iod, deixa eu ver se eu tenho um Iod aqui. Olha o Iod aqui. Ó. É mais pequena. Essa letra do meio aqui, ó. Aqui, ó. Pequenininha, ó. É a menor das letras, olha. É a menor das letras. Olha o Iodzinho pequenininho. É a menor letra. Humildade. Mas dessa pequena letra sai Jerusalém, Israel, Yeshua, Yaakov, Isaac. Tudo de grande nasceu do pequeno. Começa de baixo. Exatamente. Por isso é que o profeta diz, não desprezeis os humildes começos, né? Às vezes a gente quer resolver o problema do mundo, mas não consegue resolver o problema da casa. É isso mesmo, apóstolo. Começar por nós mesmos, que é o melhor que temos a fazer. Perfeito. A pessoa botou aí agora assim, ó. Como é que faz para orar em línguas se eu não oro em línguas? Abre esse bocão e começa a orar. Consegue falar palavrão, consegue murmurar, consegue xingar os outros, consegue fazer um monte de coisa, não consegue falar em línguas. Abre a boca e fala em línguas aí. Para de bobeira. Para de dar justificativa para o fracasso. Orar em línguas é muito importante, gente. Tem que buscar. O Espírito Santo dá. Busca no Espírito Santo que ele dá. O dom de orar em línguas foi o único dom que foi acrescentado ao Novo Testamento. A Nova Aliança. Do resto, todos os dons já existiam.
Porque é o dom que ativa todos os outros na nossa vida. É a base para que tudo o resto aconteça. Então, Deus quer que todo filho de Deus fale, ore em línguas. Mais do que orar com entendimento. Falar em línguas não é uma conquista e nem uma bênção, é um direito. Exatamente. O Espírito Santo já veio 2000 anos atrás. Tem gente que fica buscando o Espírito Santo está do lado aqui. Eu estou aqui, mano. Aí o Espírito Santo fala assim, recabalabaçu, repete aí. Aí é minha carne, é o diabo. Não vai falar em línguas nunca. Fala em línguas aí, pelo amor de Deus. É por fé. Desata aí a língua e começa a falar, porque é uma questão de fé. Não tem que pensar, vai na fé. E acontece. Só fala. Só fala. Só fala, exatamente. Coisa mais... Pastor Felipe, né, apóstolo? fala. A coisa Fala mais... da tua mentoria rapidinho aí. Falar é a coisa mais simples que existe, e até isso a gente complica, né? Fala da tua mentoria rapidinho aí. Então, gente, eu estou começando agora em janeiro uma mentoria. É mais do que um curso, porque aquilo que está no meu coração é empoderar esta geração para aquilo que Deus vai fazer, vai começar nesse próximo ano, que é capacitar financeiramente os seus filhos, para eles terem todos os recursos para culturizarem o mundo, para se ocuparem nas 7 esferas da sociedade. Então, muito mais do que simplesmente dar um curso, eu quero fazer uma mentoria, estou disponibilizando uma mentoria, em que o apóstolo Ricardo, ele também vai estar dando uma aula nessa mentoria comigo, o profeta Wendell Medina também se disponibilizou, de forma que eu estou com o pessoal de peso me dando apoio nessa mentoria e eu acredito que vai ser divisor de águas. Amém? Então, se você quer uma mudança aí para a tua vida, me contacta aí no direct, que eu falo para você como é que você pode entrar nessa mentoria. Amém? Pessoal, toda pessoa que tem sucesso de verdade na vida, principalmente financeiro, né? Você ter 50 mil reais na conta não é sucesso, não. 50 mil reais é o dinheirinho que você tem para tentar multiplicar. Sucesso é você ganhar 500 mil, 1 milhão por mês. Toda pessoa que tem sucesso na vida, ela investe em muitos treinamentos. Depois eu vou contar para o pastor Felipe quantos eu já fiz. Eu já investi mais de 20 mil reais em treinamento. Meu Deus. As pessoas falam assim, por que o apóstolo Ricardo tem esse talento, esse conhecimento? Porque eu paguei por isso. Claro. Eu paguei. Ontem alguém me perguntou assim, apóstolo, quanto é teu curso de batalha espiritual online? Falei, R$ 400 o curso. Se eu não podia fazer por R$ 100, não? Eu falei assim, não. Algum desconto o senhor dá? Eu não. Por que o senhor não dá desconto? Porque se eu der desconto, eu vou ativar a pobreza na tua vida e na minha também. Exatamente. Perfeito. Né? Não dou. Eu posso até dar o curso de presente. Mas dar desconto eu não dou. Não dou. Porque eu ativo pobreza na vida da pessoa e na minha também. Exatamente. Agora, onde é que eu aprendi isso? Aprendi em outro curso. Então, Deus está levantando uma geração de mentores esse ano de 2023. De pessoas inteligentes, com conhecimento e prática, para poder te ajudar a sair desse lugarzinho que você está. Amém. Então, procura o pastor Felipe aí, ó, botei aqui embaixo o Instagram dele, Felipe J.R. Costa. Tira um print, né? Que você não vai conseguir anotar agora, já tira um print rapidinho. Já tirou? Tira um print. Chama o pastor Felipe e pergunta quanto é a mentoria eu queria fazer. O apóstolo Ricardo falou para fazer, então é de Deus. Pronto. Glória a Deus. Pastor Felipe, obrigado, lindão. Eu que agradeço, apóstolo, o convite, a confiança. Caminhar consigo tem sido uma bênção. Deus abençoe. Amém? Então, Tchau. vamos que vamos.